Olá você, eu sou a Deise Feitosa e estamos juntos aqui de novo em mais uma edição do SETcast. Hoje temos um convidado muito especial que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, vamos falar também da SET, que você já conhece. É uma associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócios, a SET ela acompanha as tendências desse amplo universo de conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento em geral, mas não só isso, e você sabe, né? Acompanhe nossos episódios, se atualize, aprenda, se divirta, se emocione. Enfim, fique com a gente. E para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. Você já sabe, quer saber mais? Quer saber de novidades? Acesse SET. Bom, então vamos aqui conversar com o nosso convidado especial que temos hoje. Ele vem falar de uma experiência inovadora da Globo, onde ele trabalha. Estamos falando do Irá Moreno. Seja bem-vindo, Irá Moreno. O Irá, ele é especialista em tecnologia, é Product Owner de integração na Globo, tem uma longa trajetória na empresa, mais de uma década, e vai contar um pouco do lançamento aí, sobre o lançamento da primeira estação voltada à TV 3.0, que a gente está chamando de DTV+, que é exatamente o nome comercial da nossa TV 3.0, que é o aprimoramento da televisão digital brasileira, que está na sua versão 3.0. O Irá, seja muito bem-vindo aqui, estamos muito felizes com a sua presença aqui no SETcast. Finalmente deu certo. É verdade, muito obrigado. Então, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais do meu trabalho, falando um pouquinho mais do mercado que eu tanto amo, e trabalho já há um tempinho já agora também, né? E também parabenizar a SET pela iniciativa do SETcast. Obrigada. Você já falou que escuta o SETcast. Sim, exatamente. Eu curto, que sim. legal. Acho que é importante, né? Educação, eu também sou professor, né? Então, acho que, né, atualização, né, com plataformas, formas diferentes de falar, né? Eu acho que é uma coisa que complementa bastante. A informação é super importante. O Irá, gente, o Irá é professor da Faculdade Casper Liber, do curso de Rádio, TV e Internet. Então, isso agrega muito também para a nossa conversa hoje, além de um engenheiro. Ele também é docente, tem mestrado na área de engenharia e, enfim, vai poder fazer um debate muito rico aqui conosco hoje. Mas antes de a gente começar o nosso debate, eu sei que vai ser muito rico, conta para o nosso público o Irá. Quem é o Irá Moreno? Bom, o Irá Moreno é uma pessoa curiosa em tecnologia, que sempre gostou muito de tecnologia. Gosto de dizer que tem aquela curiosidade do engenheiro que é entender por que as coisas funcionam daquele jeito que funcionam, né? Então eu sempre tive essa curiosidade. E aí, na verdade, minha vida toda começou muito porque eu gosto muito de música, quando a gente fala de graduação e tal. E aí eu sempre quis trabalhar com música e tal, uma coisa que eu gosto até hoje, ainda faço aula, toco e tal. E aí eu fui ver o que fazia quem trabalhava com áudio na época. E aí eu descobri que existia lá muita gente trabalhando com rádio, televisão, internet e engenharia, né? São dois... E acabei fazendo as duas graduações, iniciei essas duas graduações em paralelo, inclusive. E aí no meio do curso eu descobri a engenharia de televisão. Então foi uma descoberta super bacana que eu tive nessa jornada das graduações, né? Onde eu vi um outro ponto de intersecção das duas formações. E aí eu comecei a me interessar mais, me aproximar mais, pesquisar na época, né? Não tinha podcasts, né? Mas a gente pesquisava em revistas acadêmicas, conversa com pessoas, professores e tal. O fato também de eu ter feito engenharia no Mackenzie ajudou, porque é um polo, né, no Brasil de referência na área também, né, de tecnologia em televisão. Então, né, abriu-se as portas ali do laboratório para essa troca. Aí acabei engatando no mestrado, e aí o mestrado eu fiz lá no laboratório. Inclusive falando sobre MPEG Dash, olha como a vida dá voltas, só, né? Hein? E aí depois que eu acabei o mestrado, comecei a dar aula.
tanto na Casper quanto no Mackenzie. E depois de 6 meses, participei do processo seletivo na Globo e estou na Globo aí desde junho de 14. E aí continuo dando aula hoje lá na Casper Libero, mas no Mackenzie não mais, né? Porque 3 trabalhos ia ficar meio puxado, né? Engraçado, né? Você começou as 2 graduações no mesmo ano, 2006, só que obviamente engenharia elétrica vai um pouquinho mais. São 5 anos. E você foi um pouquinho, enfim, terminou em 2011, 2009 você terminou Rádio e TV. Nossa, então foi junto, foi ali casado, foi um bem casado, muito bem casado, aliás. Foi. Era o dia inteiro estudando, né? Era manhã, tarde na engenharia, acabava, porque era integral na época, né? E aí, acho que era 5h30, alguma coisa assim, acabava a aula na engenharia e ia fazer Rádio e TV à noite, né? Sem vida social? Tinha, né? Ali na faculdade, né? Pô, faz parte, Sobrava né? tempo pra namorar? Então, minha esposa eu conheci na faculdade, né? Então, agora tá entendido, sobrou porque tempo. mas tinha que ser lá, né? Porque era um lugar que É verdade. É verdade. E você tem filhos hoje? Tenho um filho de 4 anos. Daqui a pouco faz 4 anos. Muito bem. Filho aí de todo esse contexto também tem a ver com a sua formação, com a engenharia, com rádio, TV e internet. Sim. Quer dizer, rádio e TV, porque naquela época era rádio. Isso, não tinha internet. Pois é, o tempo vai passando. Hoje o nome do curso da Casper Libero é rádio, TV e internet. Isso, né? As faculdades se atualizaram um pouco, outras mudaram até para audiovisual, nem tem chamado mais de rádio e TV. Aliás, é uma questão que eu tenho discutido muito, que eu tenho falado aqui com alguns convidados, sobre o próprio futuro de rádio e TV. O que você acha, assim, sobre a nossa profissão? Porque eu sou jornalista, mas também sou formada em rádio e TV. Eu acho que eu gosto muito de pegar o gancho do DTV+, né? Que é uma coisa que eu falo com meus alunos e alunas, que é justamente assim, a gente está vivendo um movimento, né? Um momento, né, da história da TV, né? Que é uma nova geração de TV, algo muito raro, né? Se a gente para pensar, né? A gente está na 3ª geração agora. E essa nova geração ela abre espaço para novos modelos criativos, inclusive, de produção de conteúdo, né? Justamente por causa da integração entre o broadcast e o broadband, né? Essa interação mais viva, mais forte, né? Ela abre possibilidades que talvez a gente nem saiba hoje como utilizá-las, né? São ferramentas, né? Mas, por exemplo, algo tão disruptivo como um Você Decide, né? Que, por telefone. Isso poderia ser feito, por que não, né? Com essa convergência, né, digital agora, até o próprio produto prevê isso, né? Então, acho que essa convergência habilita, né, da parte criativa, de produção, também novos formatos, nova forma de você roteirizar, né, criar uma história. Talvez tenha uma história com vários paralelos entre essa mesma história, onde você pode ter pontos de decisão o próprio telespectador naquele momento faz essa virada de pontos de decisão, né? Então, acho que tem um impacto muito grande na produção, para quem realmente se atualizar, entender a ferramenta, os potenciais. Eu acho que abre um terreno muito interessante, né, de produção audiovisual. E mesmo indo para outras áreas, né, como, por exemplo, a parte de programação, né, que é uma área também que está dentro desse contexto de TV e internet, também muda, né? Porque a gente hoje trabalha uma programação muito linear. Então, quando você tem uma convergência broadband, também pode abrir, por que não, né, uma programação mais uma teia, né? Então, acho que muda muita coisa. A gente tem um potencial muito interessante. O Brasil tem uma relevância no mercado de televisão, né, de consumo, de hábito de televisão surpreendente, né? Ainda hoje, muito, muito forte, muito grande, muito relevante, né? E eu acho que com essa nova geração ele só potencializa, né? Pega um hábito de consumo tão grande que tem no Brasil, tão relevante como tem no Brasil, junto com possíveis novos formatos, né? Eu acho que quem conseguir entender a ferramenta, né? Como se discute muito hoje IA, né? O que vou fazer com IA, né? A gente está nesse momento, né? Total, no olho do furacão. Total. Então, assim, tem a ferramenta, eu sei o que ela faz, mas o que eu faço com ela, né? Então, quem tiver esses insights, né, sobre o que fazer com a ferramenta, no caso, o que fazer com todo o ecossistema do DTV+, né? Eu acho que vai trazer um potencial bem interessante de produção de conteúdo. E sobre a nomenclatura? O que você acha? Porque, pelo que parece, assim, os jovens eles não estão mais identificando a profissão a partir do nome rádio, TV, internet. Algumas faculdades, inclusive, estão propondo a mudança para o nome audiovisual. O que você acha disso? Porque é como se, de certa maneira, o curso que a gente se formou, ele perdesse a identidade, que é o seu nome, assim. O que você acha? É que eu acho que, assim, o que é VTV, né? Acho que vem... O que é ouvir rádio, né? Talvez o setcast... De alguma forma, é um ouvir rádio, isso pode virar um podcast, pode virar, né, um videocast, né, ou seja, as pessoas continuam vendo TV, as pessoas continuam ouvindo rádio.
Eu acho muito curioso isso, quando eu vejo meus alunos falando de podcast, né? Maravilhar, nossa, podcast. Eu falo, galera, isso aí tem dezenas, décadas de anos que existe esse tipo de formato. O que mudou foi a plataforma, né? Agora o formato, tudo bem, claro que tem essas nuances, diferenças, obviamente, né? Mais espontâneas, mais conversas. Exato, tem uma pegada diferente, mas a gente tá falando muito da mudança da plataforma, né? Mas o hábito é igual, né? As pessoas querem informação, conteúdo, diálogo, conversa, né? Que a gente está tendo aqui já existe no rádio há muito tempo. Sim, né? E mesmo recentemente, eu não me lembro do nome do programa da CBN, mas que o do Dan Stuba que tocava ali, já com um grupo de pessoas, batendo papo mesmo, conversa meio de bar, assim, Exato, entre aspas, exato. falando um pouco sobre tudo, esporte, e é um formato que se utiliza muito hoje no podcast. Óbvio que no podcast tem outros, a gente tem storytelling, tem outras, né? Os elementos, né? Exatamente, mas realmente é uma adaptação a uma plataforma, a uma tecnologia, que é a tecnologia, que é a internet, e permite que essa mensagem possa chegar ao mundo inteiro, né, de outra maneira, mais acessível. Mas, enfim, é isso. No final, eu acho que é tudo... Talvez seja só uma questão de nomenclatura. Eu acho que é. Eu acho que o fim, a essência, né? A comunicação social, né? Porque não é só rádio, TV e internet, né? Bacharel em rádio, televisão, né? Em comunicação com a habilitação, em rádio, televisão e internet. Assim como jornalismo, publicidade, RP. Então, acho que o cerne da questão da comunicação, ela está acima disso, né? E aí o meio no qual você utiliza isso pode ser um meio que antigamente era só rádio e TV, quando eu fiz faculdade, agora já tem internet. O audiovisual pode ser também, mas... Sei lá, podem inventar outro nome, vai inventar outras streaming, coisas, holografia, sei lá, não sei. Mas é sempre comunicação. Isso, sempre é se comunicar, né? Acho que essa é a essência que a gente tem que buscar. Bacana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estação piloto da Globo, né? De nome Lighthouse. É um nome um pouco poético. Conta pra gente um pouquinho também da escolha desse nome, como também como é que foi essa experiência de tanto construção desse espaço, formatação desse espaço, setup, mas também de como é que foi o lançamento, enfim, quais são as pretensões, enfim, é um grande momento, uma marca especial aí, que também marca aí os 60 anos da Globo. Fala um pouquinho pro nosso... O bacana assim do Lighthouse, na verdade, ele vem de uma evolução que já tem acontecido, né? A Globo, ela vê muito esses principais eventos, né? Que tem grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, para pegar esse momento para trazer algo especial, uma nova experiência, testar uma tecnologia. Isso já vem acontecendo há muito tempo, E, claro, um tema muito importante e relevante é o DTV+, então já teve ótimas experiências já apresentadas nas Olimpíadas, né? Que foram super bacanas ali também, utilizando já o stack de tecnologia no momento lá da TV 3.0, né? Já apresentando experiências, inclusive. E o Lighthouse, ele vem no momento justamente para trazer esse período de transição geracional, digamos assim, né? Porque é uma estação experimental, não é uma estação comercial, mas é uma estação que ela precede este momento comercial. E mais do que uma estação, né, digamos um transmissor, na realidade, ela envolve o workflow fim a fim. Então existe sim um centro exibidor dedicado, né, montado lá no Ion, lá na Barra da Tijuca, onde esse centro exibidor ele opera uma lista com as características da TV 3.0, né, com sinal em 4K, HDR, rádio imersivo, personalizável, marcadores, né, que são enviados para disparar experiências com conteúdo, né, e esse embrião que foi criado, ele vai se expandir, né? Então é um parque de diversão, né? Ali é um momento onde a gente consegue estabelecer uma visão de como vai ser o futuro, como é que vai ser uma operação comercial, né? E uma evolução daquilo, testar modelos, testar formas de operação, né? Acredito que até a própria operação deve mudar, a forma de operar, a forma de pensar, como a gente tem falado agora há pouco, né? De grade, programação, etc. Pode ser que isso se mude, né? A programação onde é feita hoje, por que não ela começar a ter pequenos momentos, né, de marcações de triggers, onde aquele momento na novela ou no conteúdo tal, quando a pessoa falar tal coisa, no roteiro, ter marcado ali que naquele instante eu vou oferecer uma experiência de interação para o telespectador.
E por que não quem gera o conteúdo, quem pensa no conteúdo, quem escreve esse roteiro, já incluir isso no próprio roteiro? Que é o que a gente chama de design de narrativa, então vai mudar completamente essa... Exato. E aí, assim, o Lighthouse envolve tanto esse centro exibidor modelo do DTV+, envolve todo um core que a gente chama ali, que é uma plataforma, né, de codificação, multiplexação ali, todo de tratamento desse sinal para preparar ele para a transmissão. Então, todo um desenvolvimento desse core, e inclusive numa visão de muita escalabilidade, uma forma de montar de uma forma totalmente diferente, muito mais digital, né? Uma pegada mais de cloudification mesmo, né? Uma visão mais cloud, uma visão mais escalável, né? Uma visão de compartilhamento de recursos, né? Então, tem um pouco dessa visão também, né? De ligar pay-per-use, né? Então, por exemplo, hoje você tem lá, quando entra um sinal local, você só subir essa estrutura para o sinal local quando tiver essa necessidade, por exemplo, né? Então, para uma afiliada, né, ou para um momento de um sinal regional, porque você não ligar essa infraestrutura só quando você precisa, né, e pagar por esse tempo de uso, né? E aí, enquanto você não está usando, você compartilha a infraestrutura num core unificado, por exemplo. Né? É um conceito que a gente tem chamado de Broadcast as a Service. Né? Então tem essa visão da escalabilidade dentro desse core. E além do core, a gente tem uma plataforma de orquestração, uma visão de alguém tem que orquestrar tudo isso, né? E também 2 estações de transmissão físicas mesmo, né? Uma no Sumaré, que é o ponto ali bem alto, né, da cidade do Rio de Janeiro, onde está hoje o principal transmissor, né, da Globo lá, como também um outro transmissor na Igreja da Pena, né, que é uma região onde ele faz a cobertura ali da região da Barra da Tijuca. Né? Então a gente tem com esses 2 transmissores. O que eu quero dizer assim, é uma visão muito fim a fim, né? Uma visão que realmente já não é ter um transmissor só, mas e sim pensar o workflow, né? Então, assim, desde a produção de conteúdo, né, a gente teve no domingo, inclusive, uma produção interessante do futebol, né? Ali de um jogo super importante, né? Flamengo e Corinthians, né? Um jogo dentro do contexto da Globo 60 anos, na qual a produção foi feita com 4K, HDR, áudio imersivo personalizável, existiam estatísticas do jogo, existiam interações de replay do jogo. Então, já exercitando a produção do conteúdo, né? Algo bem fim a fim. Isso foi um exemplo de um jogo, né? E essa estação, né, essa infraestrutura como toda, ela continua ativa de uma forma mais perene, até chegarmos ao momento do comercial, né? E justamente para exercitar esses modelos, testar tecnologias, plataformas, forma de fazer, forma de operar, arquitetura de tecnologia, né? Então, o grande fim desse Lighthouse é esse, né? A gente tá junto com parceiros, mercado, né, produtores de conteúdo, para a gente realmente fomentar, né, essa evolução tecnológica para que a gente possa ter, né, a partir de 2026 já uma operação comercial. Né? Acho que interessante que você falou que a ideia é funcionar como um farol. Isso, Lighthouse, não é bonito, né? Lighthouse, farol, luminária. Né? Lighthouse. Exato. Muito bem. E eu vi no G1 que quando falou sobre o Lighthouse, ele falou sobre integrar a TV aberta à economia digital. E tem a ver com tudo isso que você falou, por exemplo? Sim. Exatamente desenvolver todas as potencialidades também comerciais da nossa televisão digital, e no caso a DTV Play, DTV+. Tem muito a ver, porque quando a gente fala da evolução, né, da TV, se a gente pensar na TV 2.0, né, que a gente está vivendo hoje, na verdade a 2.5, né, que teve uma atualização em 19, né, para trazer novos recursos como o HDR, áudio imersivo, a próprio, né, o DTV Play, né, que trouxe mais integração. Propaganda segmentada. Né? Exato. Então a gente teve essa atualização, mas assim, se a gente pensar na história lá em 2007, o que mudou, né, nesse momento? Mudou a qualidade do áudio e vídeo, principalmente. Né? Claro que a gente tinha também a mobilidade, na época lá do o OneSeg, portabilidade, uma interatividade. Na época é o que tinha, né? Não tinha um canal de retorno, mas era mais fria, mas era uma interatividade, era algo mais revolucionário mesmo. Mas o que mudou muito foi o hábito de ver TV continuou o mesmo. A experiência de ver TV foi o mesmo, só que com uma qualidade muito melhor. A gente mudou uma qualidade da sua experiência, né? O que acontece na TV 3.0, no DTV+, e isso é uma frase até que o próprio Raimundo, né, o CTO, comenta, né? Que é a gente digitalizar a experiência de ver TV. Então hoje a gente está muito acostumado assim com plataformas digitais, né, de mídias sociais, né, internet, streaming. A gente tem uma experiência ali de consumir esse conteúdo. O DTV+, ele vem justamente para mudar essa experiência, trazer essa experiência do digital para a TV aberta.
E isso envolve o quê? Envolve personalização, envolve assistir conteúdos relevantes ali para o teu perfil, envolve, aí numa parte de modelo de negócio, né, segmentação de conteúdo, de propaganda, envolve enriquecimento de interatividade, de informações, né? Por que não, por exemplo, no futebol você ter ali as estatísticas de posse de bola, a temperatura ali de movimentação do campo, estatística, stats, né, que a gente chama ali. Então, assim, você consegue ter informações extras, como a gente tem hoje no hábito na internet, né? Então, ele agrega, ele muda a experiência, ele traz uma nova experiência para a VTV. Acho que a grande evolução do DTV+, é justamente essa, né? O que me chamou a atenção é que também a estação foi definida como um centro de testes científicos e experimentais. Isso. Então, vocês também têm parceiros da academia ali. Isso, porque na verdade, assim, essa estação, né, para que a gente possa transmitir, a gente tem que ter, obviamente, uma licença. Né? Eu vi que teve a licença da Anatel. Isso, exato. E do Ministério das Comunicações. Exato. Inclusive, foi, assim, super... muito bacana essa parceria realmente com a Anatel, com o Ministério, justamente até numa nova faixa, né, de frequência de espectro ali, né? Criou que até desde a década de 50 a gente não tinha uma nova faixa, né, uma nova parte do espectro para a radiodifusão, inclusive, né? Então, isso foi super importante para habilitar, né, uma evolução do DTV+, né, de ter novas canalizações, isso é super importante. Mas tinha espaço? Então, a gente teve, foi o espaço, né, que foi utilizado? Isso, é um canal, né, que foi concedido. Esse canal foi concedido para fins científicos e experimentais, então por isso que a gente chama que é uma estação... Uma concessão. É uma concessão científica, é uma licença, né, científica experimental e não comercial, né, justamente por isso, porque o comercial é uma visão muito mais futura. O que a gente tem hoje é para um fim científico, experimental, para justamente amadurecer o mercado, discutir tecnologias, testar modelos, né, e evoluir, amadurecer para o comercial. Né? Então, de certa maneira, o nosso setor vai se beneficiar com essa estação? Sim, com certeza. Além disso, você até me dizia que a gente também vai ter outras estações experimentais. Sim, existe hoje todo um movimento também público, né, super importante, super relevante, né, pela EAD ali, né, onde a previsão é ter uma estação experimental em São Paulo e outra mais para o final do ano, provavelmente ali também em Brasília, né? Que possa servir ao Fórum Brasileiro de Televisão Digital. Exato, então no mesmo sentido, né, desse fomento, dessa movimentação da indústria, porque se você parar para pensar, as normas, né, estão finalizadas, né, desde o final do ano passado ali, né, a gente tem uma finalização da parte mais técnica, né, em relação ao sistema, e para a gente estar habilitado tanto, não só as emissoras, né, mas como todo o mercado, né, toda a indústria está habilitada para uma operação comercial, a gente precisa realmente amadurecer e evoluir de uma forma muito, muito forte, né, nesse ano. Né? Então, digamos que esse ano é um ano de produtização, de amadurecimento, né, justamente do mercado como todas as emissoras, de todo mundo, para viabilizar, né, os equipamentos, formatos, plataformas dentro desse stack de tecnologia que já foi fechado, né, definido ali pelo fórum. Né? E aí eu vi também que dentro dessa estação piloto, acho que terão dispositivos equipados com protótipos de receptores da DTV+. Como é que vai funcionar? Quem vai receber essas transmissões? Para onde essas transmissões, para onde esse sinal vai desses testes? Fala um pouquinho na prática como é que vai funcionar. Sim. Então a gente tem esses dois postos de transmissão, né, na Sumaré e na Pena. O Sumaré ele tem uma cobertura, e é importante dizer, né, até o fato de ser científico e experimental, com uma potência bem mais reduzida do que o que a gente tem hoje, né, de forma comercial, né, para fim experimental, científico. Né? E no caso do Sumaré, ele tem uma cobertura ali, né, mais para o centro da cidade do Rio, Zona Sul, um pouco da Zona Norte ali, e a Pena está mais voltada para a região da Barra da Tijuca. Né? E isso habilita, inclusive, a gente testar a segmentação geográfica, que é uma novidade do DTV+. Né? Eu posso depois dar mais detalhes sobre. E essa área de cobertura é uma área, obviamente, mais restrita, né? Hoje existe toda uma evolução realmente do mercado de receptores, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, até pela característica, né, de uma nova faixa de frequência, que é a faixa de um VHF mais alto ali, né, 300 MB que a gente chama ali, que é super importante para habilitar uma evolução, né, do DTV+, ali, e é uma faixa nova, né? Então, assim, tem muitas dúvidas em relação, né, ao uso dessa faixa, no sentido assim, como é que se dá essa propagação em MIMO, que também é uma tecnologia que a gente está aplicando no DTV+, né? Então, uma das pretensões, né, dessas estações é a gente
trabalhar testes de campo para entender, né? Porque também a recepção dessa composição da camada física ela também é feita de forma interna, indoor. Então é muito importante que a gente consiga habilitar uma recepção interna na casa das pessoas. Justamente para a gente evitar uma fricção, de alguém ter que instalar uma antena no telhado, passar o carro. Então, assim, a antena interna é um pilar muito importante dentro do DTV+, que facilita, né, para que as pessoas tenham acesso. Sim, né? Eu participei do momento de implantação aí da TV digital, do switch off, e realmente era um trabalhão, tinha que ter antenista, nem todo mundo consegue ir lá e instalar antena, espinha de peixe, então se for, acho que ajuda bastante. Assim, uma das premissas é essa, porque a gente tem que facilitar o acesso, né? Então é preciso que essa recepção seja feita de forma indoor, com uma antena interna. A faixa de VHF, inclusive, ajuda muito nesse sentido, né? Uma frequência mais baixa ajuda ali, né? A atravessar a parede, a penetração é muito melhor. Então, isso, inclusive, a gente até testou na prática, né? No Lighthouse, a gente viu que, nossa, o VHF é muito legal, muito importante, né? Nos ajuda bastante nessa recepção interna. Então, foi um grande ganho também ter essa nova faixa, nesse sentido, né? E também o desafio do próprio MIMO, né? Que é uma outra arquitetura de recepção e transmissão ali, com duas antenas, né? Uma vertical, horizontal ou... né, ali com duas transmissões paralelas ali na camada física, que eu posso dizer assim, né? Então também esse é um desafio interessante da gente evoluir neste ano para entender um pouco melhor, né, dessa característica, né, de propagação, de recepção e garantir, né, que essas especificações e premissas importantes como a antena interna estejam contempladas, né, nos projetos. Então vocês pretendem distribuir receptores para alguns domicílios para fazer esses testes? Sim. Lá no Rio, nessa região, então, onde estão essas antenas no Rio? Isso, exato. Então nessas áreas de cobertura, a pretensão assim é ter, né, receptores ali para a gente justamente validar, testar, né? Quantos receptores vocês já têm isso contabilizado? Hoje, no momento, a gente tem um limite menor, mas a proposta é a gente ir escalando, tá? Quantos estão instalados? Já foram instalados algus? No momento, não. No momento, a gente tem alguns, né? Que a gente... Porque o grande ponto é que hoje, a necessidade ainda de o último passinho que a gente tem ali, né? Ele está relacionado à parte realmente do túnel de recepção, né? Do front-end ali de RF. Que é algo que ainda o mercado não tem pronto, preparado, né? O que tem hoje são receptores maiores ali, né? Que são receptores mais no sentido científico de laboratório mesmo, né? Que funcionam super bem, a gente está usando eles inclusive para os testes e demonstrações, e a ideia é justamente esse fomento do mercado, né? Para que esse receptor hoje grande fique menor e caiba dentro de um setup box para que a gente complete ali dentro desse primeiro protótipo que já existe hoje, né? Essa parte também da presença do front-end de RF ali em um chip, né? Então o único ponto que hoje a gente está nessa transição é essa, né? Então o Lighthouse é super importante, inclusive, para a gente poder ter, né, esse parque, um sinal no ar, literalmente, para poder fomentar essa evolução, né? Outra coisa que eu queria que você comentasse, a Globo, ela sempre esteve avante na tecnologia, sempre esteve à frente das tecnologias, sempre se dedicou muito, né? Tem um parque tecnológico muito grande, desenvolve bastante inovação em todos os sentidos, e exatamente a Lighthouse foi inaugurada por ocasião dos 60 anos. O que isso significou? Como é que a Globo vê esse momento, assim, conectando com esse momento também de transição tecnológica que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que tem uma frase, um slogan da Globo que eu acho muito legal, que cabe muito bem nesse momento, né? Que o futuro já começou, né? Ah, sim. Então, essa nova geração, né? Começou, é real, né? É algo que, né, foi escrito, tem um decreto, né, presidencial, né, para iniciar esse processo, essa adoção, né, do novo formato, etc., né, para iniciar esses trabalhos, né. Então, assim, algo que já é tangível, né? O Lighthouse já é uma realidade, né? Claro, do ponto de vista científico e experimental, mas a gente apresentou, né, na inauguração do Lighthouse várias experiências super interessantes, já mostrando esses potenciais, né? Que existem dentro dessa nova ecossistema do DTV+. Tá? E a Globo, ela está recebendo ideias de projetos? Existe algo nesse sentido? Tem muitas ideias sempre, né? Então, mesmo muito contato com pessoas criativas, mesmo com a área de negócios, né? Então, hoje há todo um movimento, sim, referente ao DTV+, né? Mas é possível enviar ideias, enviar projetos? Sim, existe esse canal? Sim. Inclusive, assim, acho que todas essas estações que
estão sendo colocadas como pilotos hoje para fins científicos experimentais, elas têm essa pretensão, né, de exercitar formatos, modelos, tecnologias, né, então ela tem bem essa amplitude, né, justamente para trazer essa evolução, esse amadurecimento. Né. Muito bom, muito bom. Vamos ver, né, dá um pouco de ansiedade para a gente ver o que está por vir a partir de acho que algumas coisas a gente já tangibilizou lá, né, nessa inauguração, né. A gente teve alguns conteúdos, por exemplo, de novela já em 4K, HDR, o áudio imersivo. A gente também mostrou lá um jogo de futebol, que foi aquele jogo do domingo anterior, que foi um Flamengo e Corinthians, né, no qual esse jogo a gente fez uma produção em 4K, HDR, áudio imersivo personalizável, né, que são atributos do DTV+, né, e a gente gravou esse jogo, né, e a gente utilizou esse jogo para demonstração 2 dias depois, né, que foi um grande desafio, inclusive, né, deixar esse sinal, né, esse conteúdo todo redondinho ali para a gente fazer essa apresentação. E aí, nesse caso, a gente apresentou ali que no jogo de futebol você tinha uma possibilidade ali, né, de fazer uma logagem, né, do seu perfil. Você também podia fazer uma votação no craque do jogo, né, que é algo que hoje já existe em plataformas digitais, né? Então, aquela ideia que eu comentei, né, dessa unificação do conteúdo, do broadcast e broadband, ele é um ótimo exemplo. Né? O craque do jogo já existe hoje e algo que agora já é possível você votar na sua própria TV. Eu tô lembrando aqui do Você Decide. Isso, exato. É possível ter quiz agora, esse tipo de coisa. Né? O Você Decide, que a gente ficava ligando ali pra... Não, esse programa é incrível. Podia voltar, Globo, esse programa que era um sucesso. Sucesso. Agora é real. E além disso, a gente também conseguia uma outra experiência que foi apresentada super interessante, porque ocorre bastante você chegar, alguém que não pegou o começo do jogo, e aí, o que aconteceu no jogo? Como é que foi? E as pessoas falam, aconteceu isso, aquilo. E a gente integrou isso dentro da experiência, ou seja, você conseguia ver os melhores momentos pela TV. Então, uma das bolinhas lá era justamente essa experiência de um picture-in-picture, digamos assim, ali, de replays, né? Onde você podia entrar ali e justamente ver replays de vários momentos do jogo em paralelo ao que você já estava vendo do PGM principal ali, né? Então você conseguia ver o jogo que estava rodando e ver vários flashes de vários melhores momentos daquele jogo de uma forma, obviamente, no broadband. E play e replay já era uma função, inclusive, da TV digital, da nossa versão 2.0, mas agora melhorada. Isso, porque agora você faz a hora que você quer, quando quiser, e navega quantas vezes você quiser, né? Essa personalização é muito importante, porque quando você entra nessa experiência, você que está no comando daquela experiência, né? Você que navega entre os melhores momentos, né? Quero ver de novo o gol. Você vai lá, entra e vê de novo o gol. Enquanto isso está passando o jogo numa outra telinha ali, paralela, né? Então se divide a tela em duas telas, digamos assim, né? A gente apresentou essa experiência. E além disso, também a gente trouxe estatísticas, que é algo super legal também, né? Que pode ser aplicado não só no futebol, mas vários esportes, né? Então você conseguia ver em tempo real as estatísticas do jogo, como posse de bola, chute, cartão amarelo, né, vermelho e etc. Né? Então são informações super relevantes que você pode ter em paralelo ao jogo ali, atualizado de forma real. A parte do áudio personalizável que a gente apresentou também, tanto no futebol como no conteúdo também do Rock in Rio, né? Onde você podia personalizar, por exemplo, eu estou ouvindo o áudio padrão, só que também posso ouvir o áudio mais alto da torcida, ou posso ter um áudio mais voltado à produção ali das ações em campo, né? Chute de bola, técnico, árbitro, né? Então ter essa sonoridade. Locutores diferentes foram mostrados? Locutores, nesse caso a gente não fez essa mudança de locução, mas também é uma possibilidade dentro dessa ferramenta, né? Você também pode... Inclusive em outras línguas. Sim, exato. Então assim, quando eu falo muito, né, lá no começo da parte de produção de conteúdo, veja a ferramenta que a gente tem hoje, né? Então quando eu estou produzindo esse conteúdo, por que não pensar que ele pode ter áudios alternativos, onde esse áudio está na mão do telespectador ali de selecionar áudios diferentes. Né? Inclusive até por uma questão de acessibilidade. EAD, né, audiodescrição, era um dos áudios presentes ali. Né? Então isso também você pode trabalhar com um perfil com Dialog Plus, por exemplo, né, para facilitar a inteligibilidade do diálogo, por exemplo, de uma novela. Né? Então isso também facilita para quem tem alguma dificuldade mais auditiva. Então, acho que tem uma questão de inclusão também nisso tudo. Ah, né? Muito. Acho que é uma característica riquíssima e de interesse público, que é a acessibilidade. Total. E você falava também da segmentação geográfica. Você quer falar um pouquinho mais para o nosso público sobre isso? Porque além disso, né, dessas experiências, desses conteúdos, né, a gente também teve uma outra estação ali, digamos assim, que a gente dividiu em estações. Uma delas mais voltada, então, à experiência do conteúdo, com esses conteúdos que eu comentei.
inclusive do Rock in Rio, podia até, inclusive, você ouvir mais a plateia cantando e não a Katy Perry lá no caso, então foi super legal. E a gente tinha uma segunda estação que era mais de comercialização, onde a gente apresentou ali na prática, isso que é o bacana, né? De uma forma real, com todo stack de tecnologia, né? A segmentação geográfica, que é um recurso super interessante do DTV+, onde habilita você ter uma segmentação de propaganda conforme a área de cobertura do transmissor. Isso com a TV desconectada. A TV não precisa estar conectada à internet para eu ter esse recurso. Então isso é super interessante porque você pode acabar tendo, por exemplo, né, uma região de cobertura dentro da cidade, uma região um pouco mais metropolitana, ali num canto, por exemplo, né, e segmentar o conteúdo publicitário para aquela região sem a necessidade da TV estar conectada à internet para puxar esse conteúdo. Né? Então, é uma segmentação por geografia conforme você expande a sua área de cobertura de transmissão. Inclusive, isso é algo muito disruptivo quando a gente pensa em rede de cobertura de transmissores. Né? Porque sempre, do ponto de vista de engenharia, sempre se pensou que a cobertura que eu faço de transmissão é muito para maximizar a minha cobertura na área de interesse. Né? Tem uma região de sombra, eu coloco um transmissor naquela área para cobrir aquela região de sombra. Isso continua assim acontecendo, mas agora tem uma nova camada, né? Talvez eu tenha uma área de cobertura onde já existe uma cobertura boa, realizada, mas eu tenho interesse de segmentação, por exemplo. Então eu posso colocar um transmissor ali para realizar essa segmentação geográfica. Então muda até a forma de pensar a arquitetura, né, da rede de transmissão como um todo. E você acessar conteúdos de outros estados, por exemplo, de afiliadas, por exemplo, isso é possível dentro dessa segmentação ou não é dentro desse... Não, o objetivo é outro, né? É realmente eu ter uma segmentação de propaganda sem necessidade de conectividade de internet. E isso acrescenta uma nova camada dentro desse funil, né, de propagandas, né? Porque eu continuo tendo o DAI, né? O Dynamic Ad Insertion, que é com base no perfil da pessoa, que aí sim... Isso é enriquecido via internet, via broadband, né? Então, pense que eu consigo ter ali um sinal rede, um sinal mais da cidade, também o sinal das regiões da cidade, também um sinal não, uma propaganda, né? Ainda mais voltado ao perfil, né? Então, consigo ter diferentes formatos ali que vão impactar, inclusive, o mercado publicitário, né? De novos formatos, mais personalizado. Pode personalizar por uma região geográfica ou personalizar por um perfil, né? E aí, claro, a tecnologia é diferente entre os dois casos, né? Muito bom, Ira. Queria ficar horas aqui falando com você, tá muito bom o papo, estamos nos encaminhando pro final do programa. No final, sempre a gente pede uma dica de um programa, filme, livro, enfim, algo que você queira compartilhar com o nosso público, algo do Ira. Olha, tem um filme que eu gosto bastante, que não é tão novo, mas ele é muito atual, né? Que é o Estrelas Além do Tempo. Né? Nossa. Porque a gente discute muito a tecnologia junto com a visão também humana, os impactos da tecnologia no trabalho, nas formas de produzir. E esse filme traz um recorte super importante, né? Inclusive né, com lideranças femininas, que eu acho um ponto super importante muito também. Né? Toda a questão também né, racial, né, que tinha na época, horrorosa. Né? Então ele traz esse contexto, mas também mostra assim, as mulheres que faziam cálculos na mão e eram substituídas por um supercomputador. Né? E aí elas, tudo bem, eu não vou ser substituída, eu vou aprender a mexer no supercomputador para que eu programe o supercomputador. Né? Então isso é muito atual. Elas não foram reconhecidas, inclusive. Né? Exato. Então acho que é um filme que traz esse recorte tanto social, super importante, mas também uma reflexão que pode ser aplicada até hoje quando a gente fala de IA, né? Caramba, IA vai substituir tudo, o mundo. Tudo bem, de novo, né? Acho que é o mesmo dilema, né? Uma nova tecnologia que chega e como você trabalha com ela e o que você pode fazer com ela. Então acho que é um filme super interessante e muito atual, né? Nossa, muito bem lembrado, Ira. Muito obrigada por tua participação aqui no SETcast. Obrigado a vocês. Portas sempre abertas para você, para sua equipe, para a equipe de engenharia da Globo, enfim. E foi muito boa a nossa discussão, muito rico tudo aquilo que você nos trouxe hoje. Eu que agradeço, Seja muito obrigado. Muito bem-vindo. E obrigada a você que esteve aqui conosco até agora, nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer poder compartilhar tantos talentos, o conhecimento de tantos talentos com você e também ter você conosco. É uma honra para a gente. Continue, envie dicas. Também a gente está super aberta a sugestões de pautas, de programas, de convidados. Para a gente é muito importante poder contemplar diferentes pessoas, diferentes lugares do Brasil também. A gente trazer também um pouco do regionalismo aqui para o SETcast. Então, a gente também está aberto para você, para suas dicas.
para além da sua audiência. Continue com a gente e não esqueça que o Setcast é produzido nos estúdios da VEM TV. Tem a direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e apresentação de Deise Feitosa. Muito obrigada por sua audiência e não se esqueça, para saber mais sobre a SET, basta acessar set.org.br. Nos vemos em breve no próximo Setcast.